Fala pessoal, boa noite. Mais um relatório aqui pra vocês. O relatório de hoje, eu quero dizer que no meu dia eu tive uma reviravolta absurda. Eu comecei o dia, fazendo as questões de humanas, que eu já vou mostrar aqui pra vocês rapidamente. Comecei fazendo essas questões de humanas que eu falei que eu ia fazer hoje, certo? E basicamente eu comecei o dia muito cansado, muito cansado. Acho que pelo dia de ontem, estudei 14 horas, já venho aí estudando, tava estudando 12 horas, 3 dias seguidos, estudei ontem 14 horas e hoje também estudei mais 12 horas. Tô tendo uma carga muito intensa de estudos, mas da minha semana hoje foi o dia menos produtivo. Isso aí eu posso falar, mas não foi um dia perdido. Foi o dia menos produtivo, mas continuou sendo produtivo. Hoje eu fiz 41 acertos em humanas. Falei pra vocês que minha dificuldade estava em linguagens. Eu tenho que acabar com isso. Eu tenho que tomar as providências e acabar com essa dificuldade em linguagens. É o que está me prejudicando no momento. O que está me distanciando da minha aprovação é a área de linguagens. Mas isso aí eu acho que é fácil de resolver. E não está tão ruim. Dá pra resolver até o Enem. Ruim estaria se tivesse abaixo dos 30 acertos. Se as outras áreas eu tivesse muito abaixo do que é para estar. Então, eu estou tranquilo em humanas. Em linguagens eu não estou desesperado. Vou fazendo questões, vou tentando interpretar, vou tentando melhorar de uma forma gradativa, de uma forma saudável. Meter o açaí no estudo também. E pessoal, vou mostrar aqui na plataforma rapidinho que daqui a pouco eu vou trazer uma reflexão aqui nesse relatório sobre algumas coisas que eu passei hoje, porque a vida de um vestibulando é uma vida repleta de testemunhos, uma vida repleta de histórias e reflexões para contar do que a gente passa, do que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Aqui eu fiz 70 questões hoje, fiz 45 lá na prova, né? E fiz na prova da Enem 2018 e fiz 25 aqui, né? 45 com 25 dá 70. Cálculo mental, todo dia que eu vou fazer as contas das questões aqui, eu passo uma vergonha absurda. Flashcards eu não fiz, pessoal, não fiz. Hoje não deu pra até tinha dado pra fazer, mas eu não fiz. Eu até ia fazer, só que aí o Pedro Assado mandou que ia ter aula ao vivo, eu não fiz. Ia fazer agora no final do dia. Estudei 12 horas e 20. Hoje comecei com a aula do Renato. Primeiro comecei fazendo as questões de humanas, não consegui terminar. Comecei mais tarde hoje. Comecei acho que 6 horas da manhã. Na verdade não, comecei mais tarde eu acho. Se fosse 6 horas da manhã eu teria 2 horas para fazer. Então talvez tecnicamente daria tempo. Acho que eu comecei umas 6h30. Foi umas 6h30. Aí eu terminei após a aula do Renato. Por isso que eu não estou considerando esses 41 acertos como algo concreto. Porque além de eu ter feito só a prova de humanas, eu fiz fragmentado. Eu não faço isso pra, nem pra ter uma certeza do que eu vou acertar no Enem, e nem não é perdido, porque eu pratico com questões, e é justamente essa a intenção que eu tenho, de ir melhorando e tendo contato ali sempre com as questões do Enem, com questões de humanas, com questões de linguagens, para sempre estar melhorando, questões de natureza, matemática, e a gente tem que sempre estar praticando, principalmente nessa altura do campeonato. Já praticamente a gente chegando aí próxima prova, faltando 2 meses e alguma coisa, né? Faltam aqui praticamente 1 mês para a prova do segundo dia, né? Hoje é dia 14 de agosto. A prova é dia 15, né? Dia 15 eu acho, do segundo dia. E é isso, a gente tem que sempre estar tendo contato com questões flashcards, que é o que eu tô falando. Vamos aqui na semana, bati a meta de questões aqui da plataforma. 582 questões na semana, 33 aulas, 224 flashcards. Até que eu não fiz poucos flashcards essa semana, mas dá pra fazer mais, dá pra chegar aí nos 500, será? Dá não, mas dá pra chegar aí nos 300. 69 horas de foco, essa semana eu tô absurdo, hoje é sexta-feira, ainda tem mais um dia, né, tem amanhã. E absurdo isso aí, tô com uma média aqui de, se fosse 70, né, 5 dias, segunda, terça, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, 6 dias. Aqui já dá quase 12 horas de média, né? Se não der 12 horas de média. E é isso, vamos aqui concluir, né, as aulas de hoje.
Amanhã tem lista de revisão espiral. Não vou fazer amanhã as 45 questões de natureza, porque eu vou fazer a lista de revisão espiral. Vamos aqui, estudei zoologia hoje. Aprendi muito sobre os vertebrados. Aprendi muito. Matemática com Renato Passo foi um sucesso total. Redação eu estudei e fiz questões. Amanhã começa o intensivo da plataforma SAD. Eu vou fazer um novo blog aqui para esse intensivo. Só vou botar assim, intensivo, para saber que tem. Intensivo. Tá revisional. Intensivo revisional. Vou botar de roxo, porque na minha cabeça amanhã química é roxo, por algum motivo. Amanhã vou botar aqui questões aí. Vou botar redação, quero ajudar a redação amanhã. E vou botar aqui, amanhã eu vou botar só isso. Amanhã talvez eu tenha um compromisso e eu estude menos, mas tô precisando dar uma descansada, porque essa semana foi muito pegada. Desde segunda, 12 horas mais, todos os dias. 12 horas mais, vocês vêm acompanhando aí no relatório. Basicamente é isso, e a reflexão que eu queria trazer aqui no final é que meu dia hoje, vai ficar assim mesmo, né? Não tem como aumentar. Meu dia hoje começou e eu com aquele cansaço, achava que não ia fluir, achava, deixa eu só olhar quanto é que tá o tempo aqui para não passar do limite, tem tempo. Eu achava que não ia dar certo, que eu não ia fluir no meu dia, que eu tava bem lento mesmo, até tava pensando assim, não, eu vou parar para descansar e tal, vou parar mais cedo, fazer 8 horas de estudo hoje. Mas aí eu fui estudando, né, comecei a ver as aulas do Mário, de biologia, zoologia, comecei a ficar lá gostando da aula, do movimento. Aí começou aquele negócio de novo, eu não tava me sentindo produtivo. Eu tava assistindo a aula e achando que eu não tava entendendo muito bem. E aí fui estudar redação, aprendi na aula de redação, não passei por nenhum problema. Aprendi muito bem, fixei, fiz várias anotações, curso da Mila Borges, aprendi sobre introdução hoje. Basicamente uma revisão, né, mas eu tô aprimorando meus conceitos. E fui fazer questões e aí recebi a mensagem do Pedro Assad informando que teria aula. Aí fiz uma pausa, fui comer, jantar, pausazinha de 30 minutos e voltei aqui pro estudo. E ele entregou uma reflexão muito boa no início da aula, né? Até ele gravou lá no canal que a gente pare para pensar, né? Que faltam 80 dias pro Enem. Mas se a gente imaginar que faltam aí 3 dias pro Enem, né? E a gente começar a pensar tudo que a gente tem para fazer. Ah, meu Deus, faltam 3 dias pro Enem, eu tenho isso para fazer, tenho um lacuna aqui, tenho que correr, o tempo é ouro. E aí ele manda a gente voltar e pensar, não, na verdade não faltam 3 dias, faltam mais de 80 dias. E o que eu iria colocar em prática nesses 3 dias, né? Porque a gente não coloca nesses 80. E é isso que eu tô tentando fazer. Hoje realmente eu tô bem cansado e acredito que é natural mesmo, né? Depois de uma carga intensa nessa semana passada também não foi ruim. Tô me sentindo bem cansado hoje, confesso pra vocês. E pessoal, hoje eu tava vendo assim as questões sequeladíssimo. Eu tava olhando para as questões assim, só tava passando o olho. Até gravei um vídeo aí pra vocês. Tive até uma enrolaçãozinha aí na hora. Eu não errei nenhuma questão no vídeo, mas fiquei meio enrolado na hora de fazer, né? Até com medo de errar na frente do vídeo. E tipo assim, a gente às vezes tem que entender que a gente é ser humano. Eu sei que a gente é vestibulando, a maioria quer um curso bem concorrido, medicina, direito, seja lá qual for o curso. Mas a gente tem que entender que a gente é ser humano e a gente tem limitações. Nossos concorrentes também têm limitações. O que é que a gente deve fazer? A gente deve dar o nosso melhor a cada dia. Mesmo cansado, mesmo falhando, a gente deve entregar nossa vida a Deus e confiar no processo, né? Realmente viver o processo, é isso que a gente faz, a gente vive o processo. Eu não vivo outra coisa, eu vivo em prol disso, eu vivo em prol da minha preparação. Eu treino, eu me alimento bem, vou à igreja, mas minha vida está voltada para isso. É como se fosse um trabalho, mas é um trabalho que eu me dedico muito mais do que eu me dedicaria se fosse um trabalho. Vou ser sincero para vocês. Porque eu sempre tento, não é comparar com o trabalho de uma pessoa que trabalha um emprego comum, CLT, mas
eu costumo comparar assim a carga horária, né? E às vezes é muito parecida, né? 8 horas de trabalho, 8 horas de estudo, às vezes a gente até extrapola. E na verdade eu vou até depois gravar um vídeo falando sobre isso. Diferente de um trabalho, a gente estuda, mas a gente estuda com uma certa incerteza. Porque a gente só sabe que vai fazer uma prova no final do ano e a gente tenta dar o máximo para que a gente chegue bem nessa prova. E tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. E como eu queria que essa câmera ficasse maior, mas não fica, vai ficar assim mesmo. E tudo pode acontecer, né? A gente pode, no ano passado fui fazer o Enem doente, tive um desempenho bem mal, tava com otite, tava com problema no ouvido, não tava ouvindo do ouvido esquerdo, o ouvido direito também tava quase não ouvindo nada, tava com infecção bacteriana, tomando antibiótico, tomando vários remédios, tava bem fraco, acho que por conta das medicações, e assim, mentalmente tava bem, tinha passado noites aí no hospital, tomando medicação, e fui fazer a prova doente, uns 2 dias, e isso me afetou bastante. E eu passei o ano inteiro estudando para a prova do Enem. E chegou o dia, né? Então, o que é que a gente deve fazer? A gente deve dar o nosso melhor. Mas a gente também deve saber que tudo pode acontecer. E a gente sempre tem que estar disposto a dar o nosso melhor nas adversidades, nas dificuldades. E seja no nosso estudo, seja no dia da prova, seja em tudo. A gente sempre deve estar preparado para tudo. E como eu estava dizendo, né, a gente é uma coisa incerta, né? A gente não sabe se vai passar, qualquer erro que a gente cometa lá resulta em mais um ano, mais 2, mais 3 anos de cursinho. E é algo que a gente não pode errar. Diferente aí, eu gosto até de comparar já com o mercado de trabalho, né? Que algumas profissões, às vezes, um erro não resulta em algo tão assim grave, né? E a pressão não é tão grande. E realmente a gente concorda que não estou reclamando da minha vida, não estou reclamando que sou vestibulando, que vida triste, não, só estou falando mesmo, né? Que assim como outras coisas, profissões e na vida, né? A vida não é fácil, a vida existem muitas dificuldades e pra gente vencer na vida a gente tem que passar, a gente tem que passar por isso, a gente tem que subir a montanha. A gente tem que enfrentar o processo, a gente tem que enfrentar tudo. E é por isso e para isso que estamos aqui. Então aí, força a todos, né? Foi só uma reflexãozinha que eu quis trazer aqui. Pelo meu dia mesmo, foi um dia bastante cansativo e eu refleti bastante nisso. Nós somos seres humanos, nós temos limitações e tudo pode acontecer, né? E a gente tem que estar preparado para tudo isso. A gente tem o dia da prova, a gente estuda para ela e a gente deve fazer ela o mais preparado possível. Eu vou dar o meu melhor para passar, vou dar o meu melhor e acredito que vocês também vão dar o melhor de vocês até o dia do Enem. Eu vou me esforçar a cada dia, mesmo cansado, mesmo com dificuldades. Eu não estou dizendo que eu estou cansado de estudar, mas mesmo no dia que eu estiver cansado, mesmo no dia que tudo estiver conspirando para não dar certo estudar, mas mesmo assim eu vou dar o meu melhor. E principalmente no dia da prova, eu vou gastar toda a minha energia possível naquela prova para entender cada texto, para entender cada alternativa, para entender cada questão e converter o máximo possível em assertividade também na redação, tentar compreender o tema, tentar compreender os textos motivadores. E é isso, pessoal, força aí, tá chegando o dia, né? Aí a gente já tá aqui na plataforma, eu colocando aqui no desempenho, eu acho. Desempenho, metas. A gente já tá com 72% do caminho andado. E é isso. Força aí, foco, que a gente vai chegar lá. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo. Se inscreve e deixa o like. Obrigado.